Olá, a paz de Jesus esteja com você. Sou eu, o seminarista da comunidade Canção Nova, José Dimas, que hoje venho trazer até você 10 fatos, 10 características importantes na vida do santo, que vou te apresentar hoje. Um santo tão especial, tão importante para a igreja, que é São Tomás de Aquino. Nesse mês de janeiro, no dia 28 de janeiro, celebramos São Tomás de Aquino, a memória de São Tomás de Aquino, um grande santo da igreja, um santo tão importante. Primeira característica é que São Tomás nasceu em 1225, na região da Sicília, na Itália. Era siciliano, nasceu em 1225. Depois, a segunda característica que devemos lembrar de São Tomás é que sofreu grandes perseguições por parte da sua família. Tomás queria seguir Jesus. Tocado pelo Evangelho de Cristo, queria consagrar a sua vida a Deus. Queria tornar-se sacerdote, queria ser dominicano, mas os pais não aceitavam. Sua família era de condições financeiras muito boas. E os pais começaram a perseguir o jovem Tomás para que ele deixasse a questão da vocação de lado. Não queria que ele entrasse para a vida religiosa. Queriam, às vezes, que ele fosse um monge beneditino, porque naquela época os mosteiros tinham grandes destaque na sociedade. E ele não, ele escolhe queria ser dominicano, que era uma ordem mendicante, uma ordem pobre. Então a família não aceitava muito. Depois, uma outra característica que eu venho apresentar a você é que aos 19 anos, jovenzinho, impactado pelo testemunho de Domingo de Gusmão, se decide entrar para a ordem dominicana, a ordem dos pregadores. O jovem Tomás, aos 19 anos, ali impactado com o carisma dos pregadores, diz: eu quero ofertar a minha juventude numa causa que vale a pena. Eu quero me consagrar a Deus. Depois, algo bem interessante, uma característica bem interessante de São Tomás, é que ele é conhecido como o doutor angélico. Olha que bonito. O doutor angélico. O homem de uma bondade, de um coração, de um conhecimento imenso. Depois, uma outra característica de São Tomás, que é bem engraçado, bem interessante, é que São Tomás de Aquino é conhecido como o boi mudo da Sicília. Conta-se que São Tomás de Aquino, na universidade, falava muito pouco, era muito retraído, falava pouco. E o povo chamava ele de boi mudo, porque ele tinha um pezinho aí forte, era grande, ele era um pouquinho aí cheinho, São Tomás, então chamavam de boi, o boi mudo, porque não falava nada. Só que São Tomás tinha um grande professor que era, sabe quem? Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno, certa vez, disse para os companheiros do jovem Tomás, disse: vocês chamam ele de o boi mudo, mas vocês vão ouvir de longe o que esse boi mudo vai fazer. Isso é uma frase de Santo Alberto Magno, que acreditava no potencial do jovem Tomás. Ele vai rugir tão alto, este boi mudo, que vocês ficarão impactados. Que grande verdade que aquele professor via num aluno tão simples. Depois, uma outra característica de São Tomás é que ele escreveu a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. Aí, um compêndio de teologia. Toda a teologia católica, a filosofia, ela tem como base a escolástica, ou seja, São Tomás de Aquino. Depois, uma grande verdade acerca de São Tomás de Aquino, uma grande característica também. São Tomás, ele é doutor da igreja. Ele é um doutor da igreja. Ou seja, São Tomás, em 1567, ele foi proclamado pela igreja como um doutor da igreja. Com seus ensinamentos, contribuiu com a igreja. Depois, São Tomás era um homem místico, de levitação e de êxtase.
era um santo místico. Levitava, tinha êxtase, era um homem místico. Depois, São Tomás é o compositor do hino eucarístico Adoro-te Devote. São Tomás foi um grande santo que contribuiu com a devoção eucarística. Compôs hinos belíssimos, o Adoro-te Devote que a gente canta tão lindo. Foi São Tomás de Aquino que compôs. Depois, São Tomás, uma outra característica de São Tomás. Era um homem de uma humildade extraordinária. São Tomás era um humilde. Era um homem humilde. Existia uma humildade tão grande no coração de Tomás que as pessoas ficavam impactadas. Um homem sábio, inteligentíssimo, mas de uma humildade profunda. Que você possa aprender com este grande doutor da igreja a ser humilde, mesmo sendo sábio, não pedindo a sabedoria dos homens, mas a sabedoria que vem do alto. Tem tanta gente cheia de conhecimento nesse mundo, mas não tem a sabedoria. A sabedoria não se adquire em livros. A sabedoria é dada por Deus. Que Deus te conceda a sabedoria e a humildade que existia no coração de Tomás. Deus te abençoe.